Marcelo, se você puder comentar, aí depois você passa pro professor e finalizamos. Ele é notívago, ele vai até tarde. Eu vou até... Ele vai até tarde, mas o pai dele vai ficar até meia-noite, né? Ele é uma graça, ele é perfeito, gente. Vai lá, Marcelo, o que você achou dessa ideia? Eu acho ela fenomenal. Eu lembro ali, quando a Evelyn estava falando, que no começo eles tentaram fazer as lives lá com o Marcos Uchoa, mas foi uma coisa muito televisiva, e eu mesmo criticava na época, uma coisa pasteurizada, eu não sei se o PT tem preguiça, eu não vou falar o Lula aparentemente é um cara muito analógico, mas eu não sei se o PT tem preguiça de entrar nas redes sociais efetivamente, de aprender alguma coisa, sei lá, eu confesso que eu não entendo, porque... E outra, né, tudo bem, não quer falar com os canais de esquerda, tá bom, mas então fala com alguém, vai na televisão que seja, sei lá, faz um videozinho e replica, mas não, é uma preguiça, eu sinceramente não sei, eu queria entender por que o PT não faz isso, por que não batem mais assim pro Lula fazer isso, não sei, não tenho resposta para isso. Professor João César, o que você achou da ideia e para seus comentários finais, aproveitando. O seu livro já está disponível na Amazon, vai ter lançamento? Vai ter lançamento no Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto. Curitiba, que dia? Ainda não está marcado, mas vamos a Curitiba. No Rio de Janeiro, 11 de agosto. Por favor, quero saber. Deixa eu confirmar, peraí, vou confirmar, só um minutinho, Pedro. No Rio de Janeiro, 11 de agosto, para isso. Me dá um segundo. Eu quero comentar essa ideia, que é uma ideia muito importante. Espera aí. No Rio de Janeiro, 11 de agosto. Em São Paulo, dia 12 de agosto. Rio de Janeiro, 11 de agosto, 18h30, na livraria Blux, em Botafogo. No dia 12 de agosto, às 18h30, em São Paulo, na livraria da Travessa, da Rua dos Pinheiros, eu vou conversar com o historiador Lindener Pareto e com a atriz Patrícia Vilela. Estou muito animado. Sempre tem uma atriz ou um ator, porque é Shakespeare, não é? Então é necessário. Claro. Em Vitória, o lançamento é no dia 19 de agosto, com a Rafane Siqueira e com o Vitor Sei, e vai sempre ser um bate-papo. Então, vai ter lançamento em Brasília, em Curitiba, vai ter no Brasil inteiro. Pedro, o que você propôs é muito importante. Sem a chamada mídia alternativa progressista, o mais provável é que o presidente Lula continuasse na prisão. Por quê? Vamos lá. Durante algum tempo, a novela de maior audiência no Brasil, Insuperável, mais do que Avenida Brasil, para os mais jovens como a Evelyn, ou como Saramandaia para os senhores como eu, foi a novela que tinha trilha sonora, vinheta, vilão, super-herói e coadjuvante. Era o Jornal Nacional, às 20 horas, a vinheta eram os dutos da Petrobras, a trilha sonora era o próprio jornal, o vilão era o Lula, o super-herói era o Batman de Curitiba. Curitiba é Gotham City do Brasil, Marcelo. Era o Batman de Curitiba, que era o Sérgio Moro, e o Robin, que era o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol tem cara de Robin. Essa é uma novela de maior êxito do Brasil, de acordo? Nesse momento... Acho que ele tem cara de Robin e de Robberer. Robin é bem sugestivo roubar alguma coisa, né? Eles recebiam prêmios internacionais, um sucesso completo, e o clímax, a prisão do presidente Lula, saindo do sindicato do ABC, indo para o helicóptero, desembarcando em Curitiba na Polícia Federal. Se não fosse a mídia alternativa, um grupo como Prerrogativas não teria tido espaço para denunciar, desde o princípio, as arbitrariedades do processo legal. Se não fosse o Intercept, o Leandro Demore e a sua equipe, nós não teríamos tido acesso à Vaza Jato, que, sim, ao que parece, levou a ministra Carmen Lúcia a mudar de voto, o que permitiu a soltura do presidente Lula, a anulação do processo e a sua futura candidatura. Ou seja, não apenas do ponto de vista estratégico, seria muito importante que o presidente Lula, 10 minutos aqui, 15 minutos ali, 20 minutos em outro canal, mas do ponto de vista histórico, já ficou demonstrado que a mídia alternativa
a mídia alternativa progressista, ICL, DCM, TV 247, TV Fórum, Ópera Mundi, quem mais, Pedro? Folha Democrata, vamos reconhecer. Folha Democrata, eu gostei muito que teve um livro que foi lançado recentemente, do Haroldo, por Todos e Todos por Lula. Grande autor. Lançou esse livro aqui, que é interessante. Ele elenca aqui algumas das mídias alternativas, mas sem dúvida tem todas essas que você falou também. Eu pontuaria, além desses que você citou, Jornalistas Livres, acho que Mídia Ninja também colaborou bastante. Galãs Feios, Meteoro Brasil. O Meteoro teve um momento em que fazia aqueles vídeos curtos muito bons. Então, sem essa... E os dois canais fizeram reacts na pandemia. Não é? Então, sem essa mídia alternativa, tanto televisiva quanto impressa, eu não creio que seja um exagero afirmar que o presidente Lula seguiria preso. Sim. Portanto, há isto. Do outro lado, algo que eu faço realmente uma ressalva, especialmente esse terceiro governo do presidente Lula, Pedro, tem que politizar a gestão pública. Olha, há uma antropóloga brilhante, brasileira, que trabalha na Irlanda, a Rosana Pinheiro Machado, que há muitos anos faz pesquisa. Você conhece, Evelyn? É brilhante. Sim, magnífica. Ela faz pesquisa sobre a situação do cotidiano, das aspirações de populações que vivem em periferias, num sentido transnacional, Brasil, Filipinas. Quando ela faz a pergunta para as pessoas que melhoraram significativamente de vida, em boa medida devido às políticas públicas dos governos do PT, quando elas são perguntadas por que isso aconteceu, elas respondem. Elas dizem, Marcelo, meu mérito, a igreja, o pastor, exatamente, eu tive um coach. Elas são capazes de listar muitas hipóteses, e eu creio que são válidas. Elas têm mérito, elas têm fé, elas acreditarem em alguém, não é nenhum problema. Mas e as políticas públicas dos governos do PT? Agora, nós não podemos, eu creio, dizer são pessoas que não têm consciência política. Calma. O governo do PT precisa repolitizar a polis. A extrema-direita só chega ao poder, ela só viceja quando ela consegue produzir o efeito paradoxal da hiperpolitização do cotidiano para a despolitização da polis. Porque quando o dia a dia é hiperpolitizado, por exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplos concretos, Evelyn, final de 2025, nós todos vimos, Marcelo, sacis ideológicos involuntários, senhores e senhoras de idade respeitável, pulando com o pé direito apenas diante das lojas havaianas, de acordo? De acordo. Sim. A hiperpolitização do cotidiano despolitiza a polis. O que fez o Andrés Manuel López Obrador? E Pedro, por questões pessoais, eu tive muito contato com o México. Em 2006 e em 2012, eu estava no México por longas temporadas. Em 2006, o Andrés Manuel López Obrador tinha sido o mais bem-sucedido prefeito da Cidade do México, que é o segundo cargo mais importante do país. Ele venceu as eleições contra Felipe Calderón. Foi uma fraude terrível. O que fez o Andrés Manuel López Obrador? Politizou a fraude. Fez um acampamento na Cidade do México e ficou um ano acampado com o governo paralelo. Depois desmontou a campanha, mas ele politizou a derrota, a fraude. Ele não foi para casa, ele politizou. Em 2012, foi uma dolorosíssima derrota para o López Obrador. Ele perdeu para o Fernando Collor do México, que ninguém merece, que era Enrique Peña Nieto, um candidato criado pela Televisa, que é a TV Globo do México. E perdeu mesmo. Considerava-se que ele estava arruinado, porque no México são 6 anos, foram 12. Ele voltou em 2018. Antes ele criou um partido, em 2014, o Morena, Movimento de Regeneração Nacional. Curioso que o Brizola queria criar um partido chamado Morena também. Ele tem, 2 anos depois, vitórias consagradoras na Câmara e no Senado. Ele decide se candidatar. Começa uma campanha de desmoralização do López Obrador. E acreditem no que eu vou dizer. Eu assisti às campanhas de desmoralização do López Obrador, eram mais violentas que as campanhas de demonização do PT. Se vocês acreditarem que isso é possível. O que fez o López Obrador? Montou um partido novo, Morena. 2016, ele reuniu milhares de jovens, voluntariamente, sem ganhar nada. Os jovens iam de porta em porta, eles dividiram o México em zonas eleitorais. As mais reacionárias,
Os jovens iam de porta em porta, batiam na porta, diziam, senhora, posso falar com a senhora? Se nós somos hospitaleiros, hospitaleiro mesmo é mexicano. Imagina a senhora, mi hijo, entra, dá uma tortilha, um bolo, um café, um tequila, se for o caso. O jovem perguntava, e a senhora tem celular? Sim, por supuesto, mi hijo. E a senhora tem WhatsApp? Claro, pai. A senhora sabe o que é fake news? Aí a senhora dizia, não. Posso mostrar, durante 2 anos, posso mostrar para a senhora? Posso. Mostrava. 2018, campanha de desmoralização do López Obrador. Por onde? Pelo WhatsApp. O que diziam que ele seria um fantoche do Putin. Como em 2006 disseram que ele seria um fantoche do Hugo Chávez. Que fez a juventude que apoiou o López Obrador? Fez uma campanha pelo WhatsApp. Dizia assim, habrá um encontro em Acapulcovski entre Putinovski e López Obradorovski para a criação de Mexicanovski. Levaram na esportiva. Não deu certo. O López Obrador teve uma vitória consagradora em 2018. Eu não vou lembrar agora quantos estados tem o México. Veja aí, por favor, Pedro. Mas é assim, é 50, 51. O Morena venceu em todos, menos em um. Ele teve maioria na Câmara, maioria no Senado, pôde fazer transformações estruturais que nunca haviam sido feitas na história mexicana. E o que ele fez quando ele chegou no governo? Ele criou uma tradição. 31 estados mais a Cidade do México. Ele ganhou em 30. Só não ganhou em um estado. Não lembro em qual. Ele ganhou em 30. O que ele criou assim que ele chegou ao poder? Como ele sempre tinha sofrido muito ataque, muito assédio e fake news, ele criou as manhaneiras, as alvoradas. 7 horas da manhã, o López Obrador de terno fazia a única entrevista coletiva do dia. O que ele conseguiu com isso, Pedro? Olha que genial, Pedro. Se fazia um fake news, ele respondia. E mais do que isso, como era 7 horas da manhã, ele pautava os jornais o dia inteiro, porque ele deixava para as 7 horas da manhã dizer. Por exemplo, numa das primeiras, ele disse assim, porque eu haré a quarta transformação. Impossível. Na história do México, há 3 transformações. A independência, em 1810, a Constituição Liberal do Benito Juárez, em 1857, primeiro presidente indígena da América Latina, a Revolução Mexicana, em 1910. Nunca nenhum político tinha tido a coragem de dizer que o seu governo seria uma nova transformação. Quando López Obrador disse, vou fazer a quarta transformação, Evelyn, a imprensa parou. Só se falou nisso durante um mês. Pedro, ele pautou a imprensa. Ele repolitizou a polis. Ele saiu do governo com aproximadamente 60% de aprovação. Qual foi o percentual de eleição da Cláudia Sheinbaum? 60%. Não é uma transferência simples de voto, é uma politização do discurso. Nós precisamos desesperadamente, isso eu falo no livro também, Pedro, eu faço uma etnografia da guerra cultural. Eu procuro compreender como é que a guerra cultural da extrema-direita nos afeta no cotidiano. Hiperpolitização no cotidiano, naturalização do absurdo, produção de caos cognitivo, retórica do ódio. Como é que não existe uma única receita? Como é que você combate isso? Repolitizar o espaço público. A polis é um lugar para discutir projetos de nação. Não é lugar para discutir banheiro público, se vai ser unissex ou o que seja. A polis é para discutir projeto de nação. Caso contrário, a extrema-direita vence. Porque a extrema-direita vence quando ela transforma a polis no território do afeto. Mas qual é o afeto? O ódio e o ressentimento. É isso. Professor, última pergunta correndo, eu sei que já é 11h08, do nosso querido Bilhava Diego mandou. Professor, a direita vem trabalhando o sentimento primitivo encerrado na caverna de Platão e nós ainda no campo da razão, por mais simples que seja. A política de hoje reside menos no cérebro e muito mais no fígado, você concorda? Sim e não. Sim, porque é uma questão objetiva. Não, porque ninguém come fake news. Teoria conspiratória não paga aluguel. Vou ser mais claro, mas vou ser rápido. Para também escutar o Marcelo e a Evelyn. Vamos lá, Pedro. A extrema-direita é absolutamente mestra na produção de rumor nas redes sociais. E a extrema-direita vence quando ela consegue unir o rumor das redes ao corpo a corpo nas ruas. 2018, Brasil, lembremos daquelas exóticas coreografias nas orlas do Nordeste. Vocês lembram? Aqueles jovens pintados de verde e amarelo
com aquelas coreografias curiosíssimas falando do Bolsonaro. O humor das redes e corpo a corpo nas ruas, a extrema-direita é imbatível. Mas a extrema-direita, Pedro, Marcelo, Evelyn, não tem projeto. O Trump perde em 2020 porque não tem projeto. O Viktor Orbán perde a primeira reeleição em 2002 porque não tem projeto. O Bolsonaro perde a reeleição tendo feito o uso da máquina do Estado como nunca jamais na história do Brasil, porque ele não tinha projeto. Então, Diego, a sua pergunta é muito importante. Você captura a essência da extrema-direita, é isto. Qual pode ser a resposta de um governo progressista? Então, sejamos realistas, de centro-esquerda. Aumentar o salário mínimo. Transporte público. Aumento do número de creches. Melhoria substantiva no atendimento do SUS. Percebe o que eu estou dizendo? Uhum. A extrema-direita só é derrotada com choque de realidade. O choque de realidade implica colocar o conflito no centro da governabilidade. Como assim? Quer continuar tendo bet no Brasil? Ótimo! Tem que pagar 50% de imposto. 50% de imposto das bets financia transporte público. Os bancos têm que começar a pagar dividendo. Não é possível que os bancos no Brasil continuem sem pagar dividendo. Tem que ter uma reforma tributária real. Mas como é que isso é feito? Reúne as pessoas numa sala, convoca a população para discutir e mostra que a estrutura tributária brasileira é uma anomalia, que nós não cobramos impostos de quem devemos cobrar. E você dialoga com a população numa crença. É a crença na polis e no espaço público. Nós não podemos abrir mão do que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos juntos, conversando, dialogando, aprendendo uns com os outros. Isto derrota a extrema-direita. É isso. Queridos, mais alguma coisa a dizer? Vamos encerrando por aqui. Gostaram da discussão? Evelyn, Marcelo, professor? Magnífico. Para mim é uma honra ter tido a oportunidade. O pessoal já está falando em repetir aqui, viu? Não, para mim, eu amo discussões assim. Quando tiver as próximas agendas, professor, que vai ser ao longo de agosto e setembro, né? Vamos marcar de novo para divulgar. Legal. Você mora em São Paulo, Evelyn? Não, em Curitiba também. Em Curitiba, Marcelo. Olha, quando tiver o lançamento de Curitiba, eu aviso a vocês, vamos fazer uma mesa para... Por favor. Seria magnífico. Nossa, é uma honra muito grande estar aqui, porque o professor é uma das pessoas que eu mais ouço com muita atenção na imprensa. As suas manifestações são verdadeiras aulas mesmo, né? E, assim, aliás, todos nós, né? Todo mundo tem um pouquinho para ensinar, né? Mas eu amo ouvir, eu amo aprender e absorver conhecimento. Então, agradeço muito ao Pedro, ao Marcelo por terem me convidado de novo hoje. Foi uma grande experiência e obrigada por ter tido a chance de conversar diretamente com o professor. E vai ser uma honra para mim quando o professor estiver aqui. Com certeza eu vou no lançamento do seu livro, professor. E vamos Marcelo! Vamos comer pirogue, não é essa comida polonesa? Vamos! Será maravilhoso. Não, então, eu até ia fazer o seguinte, eu já ia convidar o professor para a gente ir para Santa Felicidade, que é muito tradicional aqui, né? Que tem pirogue também. Precisa Santa conhecer. Felicidade aqui. Oi? Não, o professor precisa conhecer Santa Felicidade. Sim, tem que conhecer Santa Felicidade. É talvez um dos mais famosos bairros gastronômicos do Brasil. Então é isso, fechou, ó. Vamos lá no lançamento do livro do professor e picar a mula para Santa Felicidade, que eu tenho certeza que o professor vai gostar. São meus convidados. O Pedro tem que dar um jeito, né, Pedro? De vir para cá também nesse dia. Eu vou dar um jeito. Ou eu vou no lançamento de São Paulo, né? Dá seus pulos para vir para Curitiba, Pedro. Que mané. Vou dar seus pulos. Queridos, um beijo para vocês. Um beijo também. Boa noite para todos, queridos. Até mais. Obrigado. Tchau. Um abraço, obrigado. Tchau. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal.
Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância, então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!